Senhor presidente Marcos Rezende, muito bom dia. Secretário Cássio, muito bom dia. Vereadores, Rodrigo, toda a equipe da saúde que acompanha. Nós estamos aqui acompanhando esse importante relato do que a saúde pública de Marília faz, especialmente nesse momento em que saúde é o centro das atenções no Brasil e no mundo, e vejo e ouço com muita satisfação os números. Eu gostaria de dirigir pelo menos 3 perguntas, senhor presidente. Eu queria estabelecer com Vossa Excelência a ideia de uma pergunta, uma resposta, uma pergunta, uma resposta, uma pergunta e uma resposta, para que eu não faça as 3 e depois tenha que repeti-las outra vez. Pode ser assim, senhor presidente? Perfeito. Eu vou encaminhar todas ao secretário Cássio e aí, dentro da competência das respostas, se ele não puder, ele redistribui da forma como ele achar mais conveniente, por estar mais afeito aí à dinâmica da equipe. Eu vi que nós fizemos uma aplicação esse primeiro quadrimestre um pouquinho acima do primeiro quadrimestre do ano de 2019. Estamos na casa de 21 e alguma coisa, 21 e alguma coisa a mais esse quadrimestre em relação a 2019, contra 15% constitucional mínimo, que é sabido que não se faz, embora esse seja o piso, não se faz saúde pública com 15%. Então, nós temos um incremento bastante considerável e quase todo ele decorrente de receita própria para que o município faça minimamente a saúde. Pergunta número 1. Nós temos o perfil do primeiro quadrimestre de 2019 e tivemos do primeiro quadrimestre de 2020. Mas no ano fechado de 2019, qual foi o percentual? Embora esse número não esteja objetivamente explícito ali, e aí acho que vocês teriam que buscar na memória, mas eu acho que é importante saber, no fechamento do ano, janeiro a dezembro de 2019, qual foi o percentual efetivo aplicado na saúde pública de Marília com recursos do município ou das transferências federais para o município? De vereador, nós tivemos um gráfico aqui onde nós trouxemos uma aplicação, acumulada, o resultado fechado do exercício 2019, onde nós atingimos o percentual de 25,13%. Percentual, ele consta aí do gráfico na página 18, no slide 18 da apresentação. Então, percentual fechado do exercício 2019, 25,13%. Ótimo. A próxima pergunta seria... Esse percentual tende a crescer nos demais quadrimestres do exercício de 2020, em detrimento da questão da queda de arrecadação. O primeiro quadrimestre é um período onde nós temos uma arrecadação do IPVA, do IPTU, com maior vulto, então, nos demais meses aí do exercício, ele tem uma queda nessa arrecadação. Com isso, o percentual em saúde, até o final do exercício, terá um aumento aí na sua aplicação. O percentual é calculado a partir da receita dos créditos tributários versus a despesa que é fixa e crescente. Então, quanto menor a receita, maior vai ser o percentual, embora seja fixo e crescente. Presumo que seja essa a explicação, né? A segunda questão, eu vi que a saúde pública do Estado, e aí eu acho importante, eu até entendo isso, mas eu acho que a população não compreende, talvez seja uma oportunidade para explicar. Como que o Estado faz apenas um pouquinho mais de 1% de saúde pública no município? A gente tem toda uma percepção diferenciada quando vê núcleos estaduais como o HC e todo o complexo que está atuando na saúde, e isso não pode ser apenas 1% do gráfico, então gera uma certa confusão. Eu gostaria que vocês pudessem explicar o porquê 1%, o que consiste esse 1%, e o que de fato o Estado faz aqui, porque a gente fica com essa percepção equivocada de que não há mão do Estado na saúde pública genérica no município. E a população, nós todos e a população precisa dessa dimensão real, não a partir de um recorte apenas, como foi colocado na apresentação. Essa é a minha segunda participação.
para a resposta ao questionamento do vereador Custódio, Rodrigo Pegoraro, por favor. Vereador, toda a população. A aplicação, esses percentuais de aplicação em relação tanto à despesa como à receita, aqui ele refere-se apenas à aplicação aos recursos recebidos diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde, né? Então, o nosso complexo HC, né, com toda a sua rede assistencial, ele está sob gestão direta do Estado, né, rede estadual. Então, esses percentuais, esses recursos aplicados nesse complexo, eles não entram no cômputo, né, nos demonstrativos aqui apresentados, sendo aqui apresentados apenas os percentuais, né, os valores recebidos diretamente e executados diretamente pela Secretaria Municipal de Saúde. Esse é o motivo, né, desse percentual. E os programas, no caso que nós executamos, né, são programas relacionados ao controle de glicemia, né, na nossa rede municipal de saúde. A atenção básica, quadro estadual, recebemos um valor quadrimestral, que nesse primeiro quadrimestre não foi recebido. Até o presente momento ainda não foi recebido esse recurso, né, referente ao primeiro quadrimestre. Temos também o programa Dose Certa, que refere-se à participação com R$111 mil relativos para aquisição de medicamentos, também R$111 mil no quadrimestre. Então, essa participação direta do Estado na Secretaria Municipal de Saúde, ela realmente tem um percentual baixo. Extraordinariamente, né, em virtude da questão do Covid, nós tivemos aí a participação com um valor de 2 milhões, né, por conta da questão do recurso transferido em virtude do Covid, da pandemia do Covid. Mas, via de regra, o nosso recurso recebido diretamente mesmo pela Secretaria, ele é em torno de 2% no máximo da nossa execução total. Equivale dizer, então, que o número, aparentemente, o número da forma simples como é posta, não reflete a realidade, a não ser a realidade do que está vinculado diretamente à Secretaria Municipal de Saúde, não é? Porque o Estado tem, de fato, uma presença bastante significativa aqui, isso é inegável, pelo menos essa é a percepção que todo mundo tem, e esse é o meu segundo comentário, e passo agora à minha terceira observação. Eu vi que a administração pública municipal abre parcerias com diversas entidades, e tem que ser assim mesmo, porque na realidade de que não pode oferecer o serviço, ela compra o serviço e remunera quem devidamente presta. E isso dizemos em relação à HBU, a Maternidade Gota de Leite, Santa Casa e laboratórios e tudo mais. Pergunta, qual seria efetivamente a ação do município, porque eu não vi aqui nem nominado nenhuma entidade que trata ou que auxilia de uma forma transversal essa questão que é uma questão de saúde pública relacionada à dependência química, né? A gente não viu aqui nenhum nome de uma entidade, pelo menos se passou rapidamente, eu não pude ver. A pergunta é, o que o município faz? Qual é o aporte de recurso para quem que o município eventualmente faça no combate e na prevenção e no combate, na remediação de dependente químico? Essa é uma questão de saúde pública pujante, essa é uma questão de saúde pública gritante. Cenários como esse que nós estamos vivendo de desequilíbrio emocional, de desajuste psicológico, de reclusão, confinamento, tende a ser um caldo, uma ambientação propícia para que isso aumente, como de fato nós já temos percebido. O que nós temos feito? Eu não vi nesse primeiro quadrimestre, posso estar absolutamente enganado, e essas ações podem estar dentro de algum programa que levou algum outro tipo de nome aí, que eu não identifiquei. Mas o que está sendo feito? Para quem? Quem é o parceiro? O que a sociedade tem de ação do município nesse combate efetivamente com dependentes químicos, quer seja de drogas lícitas ou as chamadas ilícitas do modo geral? Solicitar que a resposta seja feita pela senhora Edinalva Neves Nascimento, coordenadora de serviços administrativos da Secretaria da Saúde. Por favor, Edinalva. Olá, sou
entender a pergunta do vereador em relação às ações preventivas e de tratamento à dependência química, né? Seria isso. Hoje, o tratamento no município ele é realizado no CAPES-AD, tá? No CAPES Álcool e Drogas, que está sob gestão do Estado. Nós, no passado, nós tivemos uma proposta de construção de um CAPES-AD. Nós tivemos uma proposta de construção de um CAPES-AD que nós não conseguimos executar. Então, o município não tem esse serviço. Nós temos algumas subvenções de apoio a entidades, mas, como eu falei, já foi. E nós não temos um serviço específico de tratamento. Nós contamos com o apoio desse serviço do Estado no município. As ações preventivas, elas acabam acontecendo de forma geral, né? Em parceria com as unidades de atenção primária, em parceria com o CAPES adulto, né? Então, as atividades preventivas, elas estão, de alguma forma, entre as ações de saúde mental do município. Mas de tratamento de fato, fica como referência o CAPES, álcool e drogas na família. Encerrado, vereador Custódio. Encerrado. Eu acho que esse é eu vou só encerrar agora. Eu quero retomar aqui as minhas congratulações com toda a equipe. Eu acho que a equipe de saúde de Marília é uma equipe extraordinária, dignifica o serviço público, os secretários que passaram ali, o secretário Cássio. Especificamente esse terceiro ponto que eu abordei, eu acho que funcionou muito mais para a gente abrir uma janela de uma discussão sobre saúde pública e sobre políticas públicas de combate, porque esta matéria ela está muito mais ao alcance da mão do município do que do Estado ou da União, porque o município é que vive com as realidades e cruza os dados aqui no... Então, secretário Cássio, eu passo aqui todos os demais colaboradores da saúde, essa equipe tão extraordinária, precisamos abrir uma discussão, secretário Cássio, urgente sobre essa matéria, porque é inegável, eu milito nessa área, tenho aí uma rede de pequenas associações voluntárias, hercúleas, sujeitos recebem seus CPFs, toda a incumbência é legal, e o objetivo dele é servir a sociedade. E nós não temos a mão amiga do município, por questões técnicas e diversas, mas nós precisamos, queria pedir a Vossa Excelência, secretário, que estabelecesse um critério como política pública nesse sentido e nos comunicasse. Nós precisamos levar uma resposta para essas associações de combate à dependência química de toda a natureza. A cidade de Marília tem a grandeza, tem a nobreza, tem condição econômica de encabeçar na região um trabalho dessa ordem, pela nossa estrutura técnica e enfim, pela vocação pioneira dessa cidade. Então, requeiro aqui toda a equipe que eu me disponho a estar com vocês, secretário, se for o caso, para a gente estabelecer uma interface com essas diversas entidades que existem, quase sempre o fundo religioso, porque é quase um ofício sacerdotal que essas pessoas fazem, com a finalidade única de estender uma mão amiga. Então, eu estou aqui à disposição. Eu acho que nós precisamos urgentemente olhar para isso. Fica aqui a dica, e eu fiz questão de ressaltar, eu já sabia disso, a eminente operadora que falou conosco aqui, a gente tinha já essa informação, mas é que fosse público isso, que nós não temos e precisamos ter definitivamente algo muito pronto e muito acessível. Por hora, senhor presidente, eu encerro aqui minha participação. Vereador Marcos, bom dia a todos. Realmente uma pauta muito importante, eu pedi para Edinaldo responder à questão, até porque eu estou há pouco mais de um mês, né, no cargo, né, e nós estamos falando do quadrimestre ou de um planejamento feito já há algum tempo. Então, conte comigo para realmente colocar o assunto em pauta, tão logo tenhamos essa possibilidade. Eu assumi, em meio a uma pandemia, né, e também uma epidemia, né, de dengue,
E, obviamente, todos os esforços e preocupações, não, obviamente, tirando a preocupação de demais doenças e atividades que a Secretaria desenvolve, porém, estamos bastante focados agora em passar o mais rápido possível por esta pandemia de uma forma mais tranquila, como nós temos visto em alguns municípios. Mas conte comigo para inserir na pauta, né, essa discussão, tão logo nós tenhamos essa oportunidade. Pode contar comigo para essa pauta.